Shalom, amados. Estamos nos 21 dias de jejum e oração pelo Brasil e hoje é o 17º dia e estaremos orando por obreiros para os campos do Brasil. E temos alguns textos que gostaríamos de destacar para a introdução nesse tempo de oração. Primeiro é Mateus capítulo 9, versos 36 a 38, que diz o seguinte: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa para que mande obreiros para a sua colheita. Outro texto, João capítulo 4, versos 34 a 38, diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E Mateus 28, 19 e 20, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, ou a consumação dos séculos. Amém. Esse é o texto base, portanto, que nós vamos desenvolver para a oração e trazer os motivos de oração nesse 17º dia. Aleluia. Amém. Este é um assunto tremendo. Missões. Amém. Porque nós sabemos que missões está no coração do Pai. É verdade. O nosso primeiro texto, o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 36 até o versículo 38, são palavras do próprio Jesus. Amém. E o nosso primeiro motivo de oração, nós vamos orar agora por mais obreiros para a seara em todo o Brasil. Que Deus esteja, então, levantando e enviando missionários para os campos que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa base bíblica, ela está exatamente em Mateus 9, 37 e 38, quando Jesus disse que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E é exatamente isto que nós vamos fazer agora. Amém. Vamos rogar ao Senhor da seara. Amém. Pai, nesta hora nós queremos trazer a tua palavra diante de ti, as palavras que foram ditas pelo próprio Jesus Cristo. Amém. Quando ele voltando, quando ele olhando aquela grande multidão, ele se compadeceu destas pessoas, porque elas estavam cansadas, aflitas,
e eram como ovelhas que não tinham pastor. Verdade. E o Senhor então se volta para os seus discípulos e declara que a seara é É grande, verdade. é grande, mas que os trabalhadores são poucos. Sim. E que eles deveriam rogar ao Senhor da seara para que estivesse enviando estes trabalhadores para o campo. Amém. E nós queremos nesta hora clamar a Ti, ó Pai, Deus. em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando as vidas, que o Senhor esteja chamando Meu Deus. os trabalhadores para Meu esta seara. Nós sabemos, Senhor, que o tempo urge, Sim, Deus. sabemos que nós vivemos em dias proféticos, Então, sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, verdade, quando Pai. todo o cenário mundial Meu Deus. se prepara para o clímax da É história. verdade. Mas, ó Deus, há muitos, ó Senhor, há Verdade. muito campo que ainda não ouviu a Tua palavra, Meu Deus, há muitos ainda que não ouviram acerca de Jesus Cristo, e nós queremos clamar a Ti. Levanta, Senhor, estes Ó obreiros, Deus, que levanta estes trabalhadores Sim, Pai. para irem, ó Deus, a estes campos, Meu Deus. para anunciar a Tua palavra, Meu Pai. na unção do Teu Espírito, Amém, que o Senhor, Senhor aleluia. esteja chamando, ungindo, Meu Deus, capacitando cada obreiro, Meu Deus. Senhor, para ir para o Sim, campo, Pai. para que, Senhor, na unção do Teu Espírito, eles possam anunciar a Tua palavra, Amém. e aqueles que hão de ouvir a Tua palavra Meu Pai. sejam impactados pelo Teu Amém, Espírito. Senhor. Estes que Pai. irão ouvir a Tua palavra estejam sendo tocados de tal forma Meu Pai. que venha sobre cada um deles Deus. a convicção de pecado, Meu Pai. e que, ó Deus, eles possam experimentar o novo nascimento Sim, Pai. e serem transportados Meu Deus. do reino das trevas para o Teu reino, Amém. e sejam feitos filhos de Deus. Amém. Mas para isso, Glória Senhor, a Deus. é preciso que os obreiros estejam Meu indo Deus. a estes campos, e para que eles estejam indo, é preciso que o Senhor chame, convoque, Sim, Deus. toque os corações Meu Pai. e incline o coração de cada um para esta obra gloriosa Aleluia. que é anunciar a Tua palavra. Amém. Nós te Glória a oramos, Deus. ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Agora vamos orar pela coragem e ousadia dos missionários. Vamos orar por sabedoria, por discernimento dos missionários, para que aproveitem bem cada oportunidade que tiverem. O motivo é que os missionários tenham intrepidez para anunciar o evangelho, mesmo em meio a perseguições. Às vezes há dificuldades que possam surgir, e a nossa base bíblica está em Atos 4:29, que diz: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Vamos orar. Pai querido, oramos, Senhor nosso Deus, em favor dos nossos missionários, dos trabalhadores, daqueles que estão nos campos, ó Pai querido, Sim, ó pregando a tua palavra, anunciando a tua palavra, mostrando a luz para este mundo em trevas, mostrando a salvação para aqueles que estão perdidos, mostrando, Senhor nosso Deus, o perdão de Deus a pecadores, mostrando ao nosso Deus a transformação que Cristo faz na vida de cada pessoa, mostrando, Senhor nosso Deus, a luz nas trevas. Ó Pai, em nome de Jesus,
que os nossos missionários tenham ousadia, Sim, tenham Deus. a coragem necessária, ó Deus Sim, querido, Senhor. tenham sabedoria, tenham discernimento, Amém, ó Deus Senhor. querido, para que eles possam aproveitar muito bem cada oportunidade Amém. que tiverem, ó Amém, Deus. Jesus. Sabemos, Senhor, nosso Deus, que os campos estão brancos para a colheita. Sim, Ó Deus querido, nós não podemos olhar e achar que ainda não é tempo, mas, ó Deus, em todo tempo, Aleluia. precisamos anunciar a tua palavra. Amém. E, acima de tudo, que os missionários que estão nos campos tenham essa ousadia, tenham essa coragem, tenham essa disposição. Amém. E estejam pregando, anunciando a tua palavra, Amém. Senhor, nosso Deus, que eles sejam intrépidos, que não Amém. tenham medo, ó Deus querido, mas que realmente usem esta oportunidade para pregar o evangelho. Sabemos, ó Deus querido, que podem haver perseguições, que podem haver oposição. Sim. Sabemos que sempre quando a tua verdade chega, a tua palavra chega, a oposição se apresenta, mas, ó Deus querido, que os missionários sejam ousados. Amém. E que nós, como crentes em Cristo, que somos luz do mundo, sal da terra, Sim, também sejamos ousados Amém. no nosso testemunho, Amém. na nossa pregação, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, opera com poder, Amém. através especialmente dos nossos missionários que estão nos campos. Tantos lugares, tantos campos. Às vezes pensamos que há muitas igrejas, mas, ó Deus, que realmente há, mas há muitos ambientes onde não há igreja do Senhor Jesus. Ó Deus querido, por isso haja essa intrepidez, haja, Senhor nosso Deus, aos teus servos, realmente a disposição e a coragem Amém. de anunciar a tua palavra. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E o nosso terceiro motivo é orar pela salvação dos povos não alcançados. Sim. E você pode, então, dizer, povos não alcançados. No Brasil? No Brasil, sim, no Brasil. E nós temos entre estes povos não alcançados, nós temos os povos indígenas. Então, nós temos que 117 etnias indígenas ainda não foram alcançadas. E dentre essas, nós temos 95 que não têm nenhum conhecimento do Evangelho. Meu Deus. E eles estão situados principalmente no norte do nosso país e no nordeste do Brasil. Um outro povo são os ribeirinhos. Então, nós temos cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas na bacia amazônica que ainda não possuem presença de igrejas evangélicas. E estas comunidades, elas estão ao longo de centenas de rios e igarapés na região amazônica. Então, nós sabemos que é uma dificuldade para chegar, porque você só chega de barco. Não é? Então, há muita dificuldade para chegar aí. Um outro povo são os ciganos. Nós temos ciganos aqui no Brasil. E muitos. Sobretudo da etnia Calon. Aliás, nós estávamos lendo e o poeta Castro Alves era cigano da etnia Calon. Exato. E nós temos cerca de 700.000 ciganos no Brasil. E apenas 1.000 deles professam ser cristãos, de uma maneira geral. E eles estão aonde? Em todo o território nacional, espalhados.
E temos também os sertanejos. Pasme. Então, nós temos 6.000, gente, assentamentos no sertão nordestino, sem a presença de uma igreja evangélica. Veja quanto campo. Quanto campo. Muito. Então, vamos estar orando, não é, para que os líderes que atuam lá no sertão nordestino, ele seja fortalecido para poder levar o evangelho. Temos também os quilombolas. Então, nós temos 2.500 comunidades quilombolas que ainda não possuem presença de igrejas evangélicas. E eles estão em várias regiões do Brasil, mas principalmente nas áreas rurais e remotas. Então, esse é um motivo também para que nós estejamos orando. Um outro povo são os imigrantes e refugiados, que nós temos cerca de 300.000 imigrantes vindos de 100 diferentes países. E eles estão principalmente nos grandes centros urbanos, em São Paulo, em Brasília, em Foz do Iguaçu e no Rio de Janeiro. Sim. Então, veja, e agora, com todos esses conflitos no mundo inteiro, está havendo uma grande movimentação de pessoas de várias nações. E o Brasil recebe, quando houve a crise na Venezuela, Sim. muitos vieram. Muitos E venezuelanos. você, às vezes, você encontra eles na rua pedindo esmola. É verdade. Então, são povos que nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. E o outro são os surdos, gente. Nós temos os sinais para Libras. Linguagem de Libras. a linguagem de Libras em muitas igrejas, mas nós temos cerca de 9 milhões de surdos no Brasil. E isso se constitui um povo para ser alcançado. É verdade. Porque não basta apenas fazer o sinal das Libras, é preciso ir ao encontro destas pessoas, Exato. compartilhar o plano de Deus para a salvação Amém. do homem, falar de Jesus Cristo, Amém. não é? Então, nós vamos estar orando para que todos esses povos, etnias, ainda não alcançados, eles possam ouvir e crer Amém. no Evangelho. Amém. Nossa base bíblica está em Mateus 24:14, que diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, eles precisam ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E Apocalipse 5:9 declara: tu compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes. Amém. Então, nós vamos estar, então, agora intercedendo por estes povos não alcançados na nação brasileira. Pai querido, nós queremos trazer estes povos diante de Ti.
todas as tribos indígenas que nunca ouviram falar do teu evangelho. Meu Deus. Os ribeirinhos, Meu Pai. essas 10.000 comunidades, Meu Pai. os ciganos, Senhor, Deus bendito. estes 6.000 assentamentos de sertanejos, Meu Pai. os quilombolas, Deus. os imigrantes, Deus os Santo. refugiados, Deus bendito. a comunidade dos surdos. Ó Oh, Deus, Deus nós querido. clamamos a Ti nesta hora por cada um deles, Sim, meu Pai. Deus. Clamamos e te pedimos que o Senhor estenda a sua mão de graça, Meu Deus. a sua mão de misericórdia Meu Pai. sobre cada um deles. Sim, Deus. Meu Deus, como eles vão crer Meu se Pai. não há quem É pregue? verdade, Pai. E como se vai pregar se não forem Oh, Deus enviados? Santo. Meu Pai, no nome de Jesus, clamo a Ti para que o Senhor esteja enviando trabalhadores para estes povos indígenas, Amém, Senhor. para esta comunidade ribeirinha. Meu Pai. Oh, Deus. Ó Senhor, para os ciganos, Meu Deus. para querido. os sertanejos, Pai Santo. para os quilombolas, Meu Deus. imigrantes, Meu refugiados Pai e querido. para os surdos, Surdos, ó Deus. que todos aqueles que estejam indo, Senhor, na unção e no poder do Teu Amém. Espírito. Amém. Ao mesmo tempo, Senhor, Glória a nós Deus. clamamos por estas vidas, Senhor. Deus bendito. Prepara a terra destes Meu corações. Pai. Oh, Remove toda a dureza. Meu Deus. Arranca, Senhor, as pedras. Meu Pai. Arranca a sequidão, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Meu Deus, Cristo, tira os espinhos, mas nós clamamos para que a terra destes corações Deus estejam bendito. sendo, Senhor, arada pelo Teu Espírito Pai Santo, Santo. estejam sendo preparadas pelo Teu Espírito Santo Deus bendito. para receber a bendita semente da Tua palavra. Amém. Ó Senhor amado, que esta semente da Tua palavra, esta semente poderosa, Deus. esta semente, Senhor, que é espírito e que é vida, Meu Deus. elas possam, ó Deus, não apenas ser plantadas, mas que esta semente ela possa frutificar Sim, no Pai. coração de cada Meu ouvinte, Deus. Pai. vivificando o espírito de cada um, Amém. levando cada um ao Meu arrependimento, Deus. de Pai. tal forma que eles estejam sendo gerados pelo Teu Espírito Santo e sendo feitos filhos de Deus. Amém. Que toda resistência à Tua palavra Meu Deus. que caia por terra Em no nome de nome de Jesus Cristo, que toda cegueira Meu Deus. espiritual que seja arrancada Ó Deus. no nome de Amém, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. mas que a luz do Teu Evangelho Meu Pai. possa brilhar na vida de cada um, Amém. em cada comunidade, Deus Senhor. Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, de uma maneira poderosa. Senhor, como homem, como seres humanos, nada Deus podemos bendito. É fazer, verdade, Pai. senão, ó Deus, anunciar a Tua palavra, mas é o Teu Espírito quem vai vivificar esta palavra, é o Teu Espírito, Senhor, quem quebra, Senhor, quem despedaça todo jugo Sim, Pai. e que vivifica aqueles que estão Ó mortos. Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Deus Santo. estende a Tua mão de misericórdia Pai. sobre este Sim, povo, Deus. no nome de Jesus. Amém.
Amém. Agora nós vamos orar por portas abertas para a pregação do Evangelho. O motivo é que Deus abra caminhos para a palavra ser anunciada em lugares que são fechados ao cristianismo. Sabemos que nós vivemos um tempo onde muitas vezes estamos observando pessoas que estão realmente no poder aí, querendo bloquear de alguma forma a pregação do Evangelho. Então, vamos orar para que as portas sejam abertas. Então, também, Paulo diz lá em Colossenses capítulo 4, verso 3, orai também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Aleluia. Então, vamos estar orando neste sentido. Pai querido, em nome de Jesus, Sim, ó Deus. Trazemos diante de Ti, ó Deus querido, a nossa nação brasileira, ó Deus querido, através de todos esses povos não alcançados, através, Senhor Deus, das cidades ou dos campos, onde houver uma pessoa neste Brasil, ó Deus, sim, oramos, Senhor Deus, que as portas se abram para a pregação do Evangelho. Amém. Ó Deus querido, que os corações se abram para ouvir a Tua palavra. Amém. Que as pessoas sejam sensibilizadas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para se abrirem à palavra de Deus, para que conheçam a Jesus Cristo e confessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus querido, vai à frente, abrindo realmente as portas para a pregação do Evangelho. Amém. Nossos missionários, ó Deus, que estão indo, pregando a palavra, ó Deus, que eles vejam realmente de que as portas estarão se abrindo, ó Deus querido, pela ação do Teu Espírito Amém. Santo, se abrindo para ouvirem a palavra, Amém. Se abrindo, Senhor, nós Deus, para conhecerem a verdade que é Jesus Cristo, Amém. Se abrindo, ó Deus querido, para receberem a luz do Evangelho. Amém. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, que as portas se abram, como Paulo pediu quando foi fazer a obra missionária, para que as portas fossem abertas à Amém. Pregação do Evangelho, Amém. À pregação da palavra, para anunciar o mistério de Deus revelado em Cristo Jesus. Amém. Pai querido, que isto aconteça também em nossa nação brasileira. Amém. Por isso, ó Deus, vai à frente, opera com o Teu poder, Amém. Opera com o Teu Santo Espírito, abrindo portas para que o Evangelho seja anunciado. Amém. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Nosso Aleluia. Próximo motivo será, vamos orar pelo sustento espiritual, emocional e financeiro Sim. Dos missionários. Que os missionários sejam fortalecidos no Senhor e supridos em suas necessidades. Amém. Filipenses 4:19 declara: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Aleluia. Suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. E Filipenses 4:10 declara: alegro-me por saber que vocês têm se preocupado comigo. Amém. O apóstolo Paulo declara, porque o apóstolo Paulo ele foi missionário. Sim. Ele foi aos campos, não é? Ele não ficou em uma única cidade, mas ele saiu indo como Jesus, de cidade em cidade, Sim. anunciando o Evangelho. Amém. E ele passou por muitas lutas onde ele ficou algumas vezes triste, onde ele passou necessidade, passou fome, foi perseguido, e as igrejas então se levantaram para mandar uma oferta para o apóstolo Paulo, não é? E nós sabemos que quando a pessoa está no campo, passa por muitas lutas. E quando ela vai assim para um campo pioneiro,
distante, mas o Senhor da seara, Ele sustenta, Amém. Ele fortalece, Amém. Ele ajuda e Ele vai tocar nos corações para que os outros irmãos possam estar em oração, ajudando aqueles que estão lá na frente da batalha. Amém. E nós vamos, então, agora orar por esse sustento. Amém. Pai, Deus nós Santo, queremos Pai. trazer diante da Tua presença Deus bendito. todos os obreiros Pai. que estão nos campos. Sim, Pai. Não importa os campos, ó Deus. Meu Deus. Seja urbano, seja rural, seja aqueles povos não alcançados, Meu Deus. onde ele vai como pioneiro Sim, ó para Deus. abrir as portas, mas é o Senhor quem chama e quem envia e quem determina os campos. Aleluia! É verdade. Ó Senhor, Meu e Pai. nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que cada um destes obreiros estejam sendo sustentados Sim, Pai. a cada dia pelo Teu Espírito. Amém. Oramos por um fortalecimento espiritual, Meu Senhor. Que cada um possa estar focado em Ti, Deus. tendo os olhos fitos em Ti, Aleluia. em Cristo, que é o autor e é o consumador Sim, Deus. da nossa fé. Aleluia. Que diante, Senhor, das adversidades, Sim, Pai. que diante das lutas, nenhum possa, Senhor, desanimar, Meu Deus, nem meu querer olhar para trás, Meu Pai. mas que possam permanecer firmes, Meu Deus. sabendo que foi o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus. o Senhor da seara, Meu Deus. quem os chamou para estes campos. Meu Pai. Fortalece, meu Pai, espiritualmente cada obreiro, ó Deus, Santo. no nome de Jesus. Aleluia. Mas que cada um também possa estar sendo fortalecido emocionalmente, Senhor. Que o desânimo, a tristeza, a angústia, o temor, que Senhor, que seja retirado dos seus corações. Ó Pai querido, que eles possam, ó Deus, olhando para Ti, firmados na Tua palavra, saber que Tu és fiel. Aleluia. E que o Teu plano, que o Teu propósito para cada um deles será estabelecido. Aleluia. Que eles possam estar olhando, Senhor, para o Teu tempo, o tempo, Senhor, para cada um deles. Amém. Cada colheita tem um tempo, Meu Senhor, Deus, é verdade, e é preciso, Pai. Senhor, arar a terra, é preciso plantar, é preciso aguardar o tempo desta colheita. E que, Senhor, muitas vezes a pessoa pode ficar triste achando que a colheita demora, mas que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa trazer o conforto para o coração de cada um, possa trazer, ó Deus, a alegria da colheita que virá a seu tempo. Ó Deus, vem tirando as angústias, a tristeza, que cada um, ó Deus, possa vestir-se, Senhor, com a Tua alegria. Aleluia. E com o manto de louvor em meio a todas as lutas. Meu Pai. E também, Senhor,
Levanta aqueles que estarão Meu Deus. sendo instrumentos teus Pai querido. para ajudar financeiramente Sim, Pai. os obreiros que estão no Ó campo Deus. e que dão tempo integral para a tua Ó obra. Pai, opera, Senhor. Ó Senhor amado, Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Sim, Pai. mas Tu colocaste o ouro e a prata Deus bendito. nas mãos dos Teus Meu filhos. Pai. Toca o coração dos Teus filhos Deus. para que possam contribuir com liberalidade, Sim, Senhor, Deus. para os campos missionários Meu Pai. e para o sustento dos Ó obreiros, Deus. em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos orar nesse momento pela unidade da igreja na missão. Essa obra missionária, né? Ela precisa realmente de que toda a igreja esteja envolvida nisso, a igreja cristã, especialmente a igreja evangélica, para anunciar realmente Jesus Cristo aos Amém. povos. Orar para que as igrejas de Jesus, né? Clamar a Deus por unidade e transformação Amém. do Brasil. Qual é o motivo? Que a igreja esteja unida, que a igreja esteja comprometida com a missão de Deus no mundo, né? Então, muito mais do que proclamar o seu nome, a sua própria igreja em si, mas que anuncie Cristo, que a igreja esteja unida neste sentido. João 17, 21 é o texto que é usado aqui, onde Jesus diz, na oração de Jesus, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Há igrejas que são fortes, grandes, e fazem muito trabalho próprio da igreja na evangelização, no envio de missionários. E há igrejas que são menores, então elas podem se unir através das organizações religiosas, missionárias, e assim levar realmente missionários a fazerem esta obra também. Então, vamos orar por esta unidade da igreja nesse trabalho que ela deve realizar. Amém. Como missões. Amém. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Pai, trazemos nesse momento, ó Deus, a nossa petição, nosso pedido, ó Deus, para que haja unidade Amém. Da igreja, atendendo aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, para que todos sejam um, Amém. Assim como eu e tu somos um, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai querido, oramos, Senhor nosso Deus, que neste sentido os nomes, as placas das igrejas não é o que venha a aparecer, mas que quem venha a aparecer é o Senhor Jesus. Amém. Ó Pai querido, que as igrejas, a obra missionária esteja envolvida, Senhor Deus, no anúncio de Cristo Jesus Amém. Como Salvador, como Senhor. Ó Deus querido, que Jesus seja entronizado realmente nesta nação através da unidade Amém. Da igreja, Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja este propósito Amém. Na vida de cada igreja, Pai, de cada denominação, Pai, Amém. Mas que haja essa unidade do povo de Deus Amém. Na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Opera assim, Senhor nosso Deus, esta unidade, pelo Teu Espírito Santo, que venha, Senhor Deus, a unidade da igreja, para que a igreja, através desta unidade, seja fortalecida, ó Deus, em espírito, para a proclamação do Evangelho Amém. De nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isto, Pai querido, opera assim, desta maneira, Amém. Traz esta unidade, ó Deus Amém. Querido, em toda a igreja, no Brasil e no mundo. Amém. Oramos especialmente por nossa nação brasileira, que haja esta unidade Amém. Entre todas as igrejas, Senhor Deus, na proclamação do Evangelho de Amém. Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos agora orar pelo despertamento missionário. Que necessidade. Nas igrejas locais.
Que Deus desperte vocações. Meu Deus. E corações comprometidos com a causa missionária. Amém. Meus amados irmãos, como isto é importante. Sim. Jesus, ele deixou em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos, Sim. mandamentos para se anunciar a sua palavra, Amém. para pregar a sua palavra àquele que ainda não nasceu de novo. Foi algo que Jesus deixou. Uhum. Mesmo quando Jesus aparece a João em Apocalipse, que nós lemos já esse texto, já declara que o Senhor comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Mas para que estes homens que foram comprados por Jesus estejam na glória, sim, é preciso que a igreja saia das quatro paredes e vá anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Amém. Paulo diz em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o despertamento missionário nas igrejas locais é importantíssimo para que nós possamos cumprir a missão que Jesus nos deixou. E Romanos 10:15 declara: como pregarão se não forem enviados? E é a igreja local. A pessoa pode ir sozinha, mas geralmente é a igreja local quem envia. É verdade. Então, você, pastor, que me ouve, não é? Quantos missionários você enviou? Eu sei que muitos, talvez alguns, mas eu sei que o Senhor toca no coração de cada pastor para esta hora tremenda que nós estamos de envio. Há uma palavra sobre o Brasil desde que eu me converti em 1981, que o Brasil será o celeiro de missionários, não é? Ou seja, vários serão tocados pelo Espírito de Deus e serão enviados a todos os povos, não é? Então nós vamos orar por esse despertamento missionário nas igrejas locais. Deus. Pai, Deus querido, como nós temos visto na tua palavra, o Senhor é o dono da seara. É verdade, Pai. E é o Senhor quem recruta os trabalhadores, Sim, Pai, para ir para a seara, Deus querido, anunciar a tua palavra, uhum, ser teu porta-voz meu Deus, no anúncio das boas novas da salvação. Pai Santo. O próprio Jesus, ele ia de cidade em cidade, Verdade, de aldeia em aldeia, uhum, anunciando a palavra. é verdade. E o próprio Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, assim. Ou seja, da mesma maneira, Uhum, eu vos envio a vós.
Nós clamamos nesta hora, Senhor, por um despertamento nas igrejas locais. Desperta, Pai. Para a obra missionária. Sim, Deus. Tantos campos, meu Deus, como nós vimos, os povos não alcançados na nossa nação. Verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja para esta hora. Amém. Ministra ao coração dos pastores. Meu Pai. Ministra ao coração dos evangelistas, dos mestres, dos profetas, dos apóstolos. Ó Deus, em nome de Jesus, é o teu toque, é a tua palavra, é a tua direção, é o teu envio, Senhor, que vai fazer a grande diferença, Senhor, em nosso país. Para que, Senhor, a tua palavra possa correr de uma forma veloz em toda a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, entrando em cada casa, entrando em cada escola, entrando em cada universidade, entrando em cada trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja, Senhor, tenha esta consciência missionária, que ela é uma agência missionária, que ela é uma embaixada do teu reino aqui nesta terra, que ela é, Senhor, representante tua aqui nesta terra, e que foi chamada, Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, ela não foi feita para ficar dentro das quatro paredes, mas que ela foi, ó Deus, edificada para ir, para sair, e para, ó Deus, anunciar a tua palavra. Desperta, Senhor, desperta a consciência missionária na Igreja de Jesus Cristo no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Agora vamos orar por proteção espiritual contra os ataques do inimigo. O motivo é que os missionários sejam guardados contra perseguições, amém, doenças e ataques espirituais, especialmente os missionários que trabalham com ribeirinhos, então estão sujeitos a tantas enfermidades como malária, como chikungunya, tantos problemas que têm. Então, orar realmente para que eles sejam protegidos. Amém. E também a base bíblica que nós temos em Mateus capítulo 6, verso 13, em que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Então, orar para livrar os nossos missionários de qualquer ataque. E também, segundo aos Tessalonicenses 3:3, que diz: o Senhor é fiel e ele os fortalecerá, aleluia, e os guardará do maligno. Aleluia. Vamos orar por isso. Pai, trazemos, Senhor nosso Deus, nossos missionários diante de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor Deus os livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam protegidos, ó amém, Deus, pelos teus anjos que os guardem, Senhor, amém, Deus, Jesus, enviados por Ti, ó Pai, amém, para que eles sejam protegidos, guardados, livres de todo o mal, amém, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, livra-os também das perseguições, amém, que se apresentam no campo, Senhor Deus, em nome de Jesus.
Sabemos, ó Deus querido, que o inimigo se levanta, mas em nome de Jesus, já dizemos que ele se levanta para cair, já está abatido em nome de Jesus. Nome de Jesus. Deus querido, venha a tua proteção sobre os nossos missionários, ó Deus querido, para que o inimigo realmente já esteja totalmente derrotado diante da palavra de Deus, diante do Senhor, ó Deus, através dos nossos missionários dos campos, sim, ó Deus querido, que eles sejam vigorosos, que eles recebam poder realmente, porque a tua palavra diz: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém. Assim, Senhor nosso Deus, que esses que pregam a palavra, que estão indo à frente, ó Deus, sim, ó Deus, que estão enfrentando, ó Deus, situações muitas vezes adversas, sim, ó Pai Deus querido, que a mão do Senhor seja sobre cada um deles, eles sejam protegidos, eles sejam intrépidos, eles sejam vigorosos, eles recebam realmente deste poder espiritual que vem dos céus, que vem de ti, ó Deus, para que eles possam proclamar a palavra, ó Deus, com ousadia, em nome de Jesus. Venha, Senhor, meu Deus, sobre cada um deles essa proteção espiritual. Que o inimigo, ó Deus, quando atacar, seus dardos inflamados sejam rebatidos através do escudo da fé. Ó Deus querido, que os nossos missionários sejam exatamente esses homens e mulheres cheios do teu Espírito, ó Deus querido, para resistirem a todo mal, para que eles sejam protegidos pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, venha sobre eles, ó Deus, a manifestação do teu cuidado, que eles sejam protegidos do maligno, Pai, em nome de Jesus, protegidos pelo Senhor, protegidos pela fé, protegidos, ó Deus, pela ação do teu Espírito, protegidos pelos teus anjos. Por isso, em nome de Jesus, ministramos em favor dos nossos missionários no campo, por sua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Aleluia, amém. Aleluia. Aleluia. Então, nós vamos orar pelo avanço do reino. Amém. Mesmo em meio às crises. Sim, Deus. Então, que nós sabemos que, às vezes, nós temos cenários de crise, como nós tivemos na pandemia, que foi algo que atingiu o mundo inteiro. Sim. Mas o reino avançou. Amém. Porque Deus aí abriu a porta de quê? Dos cultos online. E hoje você faz um culto, prega uma palavra e milhares de pessoas ouvem. Mas isso cresceu muito durante um momento de crise. É verdade. Então, nós vamos... Filipenses 1:12 declara: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Portanto, na hora da crise, na situação difícil, nós temos que crer que Deus está no controle. Amém. Deus jamais perdeu o controle de nada. Como diz a apóstola, do trono não se ausenta. Amém. Então, Deus jamais perdeu o controle. Pode ser uma guerra, uma situação como nós vivemos, de pandemia, mas Deus está no controle. E tudo isto serve para o avanço do Evangelho. Então, vamos orar para que Deus possa dar sabedoria em meio à crise, para que nós possamos ver, em meio à crise, que porta o Senhor vai abrir, que estratégia o Senhor vai dar. Amém. Para que haja o avanço do reino de Deus. Amém. O avanço do anúncio da palavra de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém.
Pai, Deus Santo. nós sabemos que muitas vezes, na hora da crise, como humanos, somos tendentes a focar os nossos olhos na crise. É verdade. Mas ensina-nos, ó Deus, a em todos os momentos de nossas vidas, Senhor, estarmos com o foco em Ti e compreender que em toda crise o Senhor trabalha. O Senhor está no controle de tudo e que o Senhor estará abrindo oportunidades para o avanço da Tua palavra. Que nós possamos, na hora da crise, receber as estratégias do Espírito Santo para que a Tua palavra esteja sendo expandida, para que a Tua palavra esteja sendo anunciada, Senhor, e de tal forma as vidas estejam sendo salvas e o Teu reino avançando em toda a terra. Amém. Que possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Porque mesmo preso ali, Paulo anunciou a palavra de Deus. Paulo ensinou a palavra de Deus. Paulo escreveu cartas e que hoje nós temos algumas delas fazendo parte do cânon do Novo Testamento. Glória a Deus. Que coisa gloriosa. Aleluia. Que em meio à crise, Senhor, possamos olhar, ter os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor vai fazer, para que haja o avanço da Tua palavra. Amém, e nós daremos a Ti toda a glória. Aleluia. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora para que todos os discípulos de Jesus no Brasil Aleluia. se envolvam na intercessão pela pátria. Precisamos orar por nosso país. Jeremias 29:7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Aleluia. Em 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz a palavra: antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, Aleluia. para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Aleluia. E em Isaías 62, versos 6 e 7, diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, e nós dizemos, sobre os teus muros, ó Brasil, Aleluia. os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça o Brasil e o ponha por objeto de louvor em toda a terra. Aleluia. Então, vamos orar neste sentido, amém? Para que líderes e governantes trabalhem com justiça e para o bem da nossa nação. Vamos orar por nossa nação, abrangendo o Brasil como um todo. Pai querido, nós trazemos diante de Ti a nossa nação brasileira. Sim, ó Deus. Ó Pai, como precisamos realmente da direção Tua sobre esta nação. Ó Pai, oramos porque amamos o Brasil, oramos porque somos brasileiros, e quando oramos por nossa nação, e quando o Senhor intervém na nossa nação, quando o Senhor opera em nossa nação, o Senhor está operando para o nosso bem. Amém. Ó Pai, oramos para que haja paz, oramos para que haja justiça, Amém. oramos para que haja, Senhor nosso Deus, leis justas nesta Amém. nação, para que haja justiça nesta nação. Oramos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, para que o Senhor esteja
levando os crentes neste Brasil a orarem pela nossa nação, Sim, a intercederem por nossa nação, a clamarem, ó Deus querido, em favor da nossa nação. Sim, Sabemos, ó Deus, que vivemos tempos difíceis, mas nós oramos, ó Deus, para que haja paz, haja justiça, Amém. haja, Senhor nosso Deus, uma perfeita harmonia com a tua palavra. Amém. Para o bem do nosso povo, para Amém. O bem da nossa nação. Amém. Ó Deus querido, não apenas pela igreja, mas por toda a nação, sim, para que a igreja se levante, sim, ó Deus querido, para clamar realmente por nossa nação brasileira. Amém. Pai, opera, Senhor Deus, em nosso Brasil, opera em nossa igreja, opera, Senhor Deus, nos crentes, amém, para que Jesus. Clamem ao Senhor, sim, ó Deus. Para que intercedam, ó Deus querido, em favor da nossa nação, amém. Para que se envolvam na intercessão pelo Brasil, Pai, amém. Que assim seja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. É muito assunto, gente. Muito assunto. E agora nós vamos orar por Israel. Estamos vivendo um momento delicado. Sim. Mas o Senhor está no seu trono. Aleluia. Aleluia. E nós vamos orar agora por Israel. Pedro vai ler o Salmo de número 83. Diz o seguinte, o Salmo 83. Ó Deus, não emudeças, não fiques como quem não pode falar, nem te detenhas, ó Yahvé. Eis que teus inimigos se alvoroçam, vê como empinam a cabeça em sinal de desafio. De maneira astuta armam ciladas contra o teu povo, tramam maldades contra os teus protegidos. Conjeturam, vinde, exterminemo-los da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles deliberam de comum acordo, é contra ti que estabelecem conchavos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, até a Síria levantou-se contra eles e emprestou sua força aos descendentes de Ló. Age sobre eles como agistes contra Midian, como fizestes a Cícera, como trataste a Jabim no rio Quizon, os quais pereceram em Endor e viraram esterco para serem consumidos pela terra. Faze com seus nobres o que fizeste a Oreb e a Zeeb, e com todos os seus príncipes, como o fizeste a Zeba e Zalmuna, que aventaram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Meu Deus, faze-os rodopiar como folhas secas ao chão, como palha ao capricho do vento, como o fogo que devora a floresta, como a labareda que abrasa os montes. Persegue-os com o teu vendaval, apavora-os com a tua tempestade, cobre-lhes de vergonha o rosto, até que decidam buscar o teu nome, ó Yahvé. Assim, humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam na mais absoluta desgraça. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é o Eterno, é o único, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano sobre toda a terra. Oremos por Israel. Aleluia. Amém. E esse salmo, né? Profético, porque ele relata uma situação que nós estamos vendo hoje. Exatamente. Diante dos nossos olhos. Verdade. Mas Deus tem um propósito. E o Salmo 68, versículo 1, versículo Sim. 2, declara: ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se seus inimigos, Sim. e da sua presença fogem os que lhes são adversários. Sim.
dissipa-os como fumaça que se esvai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. E no versículo 19 e 20 desse mesmo salmo, declara: bendito seja Yahvé, Deus, nosso Salvador, Aleluia. que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Sim, Ele é para nós o Deus Aleluia. que nos liberta, Aleluia. até mesmo dos grilhões Glória a Deus. da morte. É verdade. Aleluia. Amém. Aleluia. E nós vamos orar. Pai querido, Deus nós queremos bendito. trazer a nação de Israel Sim, Pai. na tua presença. Ó Deus. Tu tens uma aliança com este povo. É verdade. Fizeste uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus descendentes. Verdade, Pai. Eles ainda hoje, ó Deus, ainda que não te conheçam, mas eles trazem no seu corpo físico Meu Deus. a marca desta É verdade. aliança, Sim, Senhor. E, ó Deus, nós queremos clamar, meu Deus, porque nós sabemos, porque a tua palavra assim o diz, que eles foram endurecidos para que a tua palavra, o evangelho, chegasse até nós, os gentios. Sim, Pai. Mas que haverá um tempo em que o Senhor derramará do Espírito de graça e de súplicas, e eles verão a quem eles traspassaram. Verdade, e chorarão e se arrependerão, Senhor, e a tua mão poderosa virá sobre eles. Mas, ó Deus, antes que isto aconteça, Senhor, nós sabemos aquilo que está escrito na tua palavra, por boca do profeta Ezequiel, Deus. Quando diz, ó Deus, que haverá guerras, que haverá uma grande multidão que há de se levantar contra Israel, porque nós sabemos, Senhor, que a gênese deste conflito é espiritual. Verdade. Na realidade, o inimigo quer se levantar contra ti e tentar impedir, ó Senhor, o retorno de Jesus Cristo. Mas, ó Deus, todos eles já estão derrotados. Amém. Porque o Senhor Jesus triunfou sobre todos eles. Aleluia. Na cruz. Amém. E quando ressuscitou. Aleluia. Mas nós queremos trazer, Senhor, esta nação diante de ti, aliançada contigo. Oramos, ó Deus, para que haja paz. Oramos, ó Deus, para que todos esses planos que já foram revelados, ó Deus, na tua palavra, de querer, Senhor, riscar do mapa, Senhor, de querer exterminar da face da terra o povo de Israel, para que não haja mais lembrança deles, ó Deus, que eles, Senhor, como diz a tua palavra, deliberam de comum acordo, mas é contra ti, Senhor, que estabelecem estes planos, e nós te pedimos a tua intervenção, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, porque nós sabemos que tu tens um
povo em Aleluia, Israel, glória a tu Deus. tens um povo no mundo árabe, Meu Deus. tu tens um povo no Irã, Meu e Deus. nós sabemos que nestes dias, Senhor, de Isso. guerra, muitos estão se voltando para ti. É verdade. Ó Deus amado, que o teu Espírito se mova, Senhor, trazendo estratégias do teu coração, Sim, Pai. Senhor, Deus. para esta nação. Meu Pai. Ó Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que está sendo gerado pelo reino das trevas, Meu Deus. que seja Jesus, desarraigado, nome de Jesus. desmantelado, Amém, Senhor. em nome de Jesus. Deus, Pai. Ó Senhor, como diz no Salmo 68, Meu Deus. levanta-se Deus, Deus. e todos os teus inimigos são É dispersos, verdade. porque nada nem ninguém permanece de pé diante de É ti. verdade. Tudo se dobra diante da tua presença, Aleluia. tudo se dobra Glória a diante Deus. do teu poder. Sim. Basta uma palavra tua, Aleluia. Senhor, e a Glória terra a Deus. treme, Sim, Pai. Senhor. Basta uma palavra tua Deus e bendito. tudo aquilo, todos os planos Meu Pai. que são feitos, ó Deus, contra ti, contra o teu projeto, Meu são Deus. desbaratados. Sim, Pai. E nós queremos, nesta hora, abençoar a nação de Amém. Israel. Amém. Protege-os, ó Deus, Aleluia, Pai. como a menina dos teus Meu olhos, Deus. e estabelece o teu propósito para esta hora, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e Amém. amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Que a glória de Deus possa descer sobre a vida de cada um de vocês. Amém. 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 No nome Amém. de Jesus. Amém. Amém.